Mais uma alegria, novamente, pela oportunidade que temos de ministrar a respeito de um tema tão importante como a Igreja Triunfante. Como temos falado nas outras vezes, a Igreja Triunfante é aquela que caminha em vitória. Mas a igreja que caminha em vitória, ela precisa do Espírito Santo de Deus. E todos nós que queremos realizar a obra do Senhor, devemos buscar o Espírito Santo com toda a intensidade do nosso coração. Inicialmente, quero historiar um pouquinho. Vocês sabem que Jesus veio e durante 3 anos ele ministrou a palavra, os seus discípulos estiveram com ele, viram os milagres que Jesus fez, comeram com ele, viram as vezes em que ele foi questionado, viram a sua mansidão, viram os milagres, as curas, testemunharam tantos feitos do Senhor Jesus, que até a palavra de Deus diz que se fosse escrever tudo que o Senhor Jesus fez, nem haveria lugar no mundo para tanto livro. E estes homens que tiveram esta graça de estar com o Senhor Jesus, receberam uma tarefa que hoje é nossa. E o Senhor, em Atos, capítulo 1, versículo 8, disse a eles, depois que eles receberiam o poder que vindo do alto, vindo de Deus. A promessa foi o próprio Deus que falou a Jesus. Jesus transmitiu isso aos seus discípulos. Ora, eles receberam este poder por quê? Porque eram homens que tinham nascido na Galileia, norte de Israel, eram simples, embora eles tenham tido esta oportunidade de estarem com Jesus, ainda assim eram acanhados. E então o Senhor lhes promete o Espírito Santo. Para quê? Para que eles pudessem testemunhar a respeito de tudo quanto viram e anunciar aos homens o arrependimento. Então, com este pequeno preâmbulo, nós temos 3 acontecimentos do Espírito Santo. Então, primeira coisa é entendermos que sem Espírito Santo não tem como iniciar uma obra. Então, o Senhor Jesus, ele em certo momento, em João capítulo 20, versículos 22, eu vou ser contínuo, depois quem quiser assiste mais de uma vez, o Senhor soprou o Espírito Santo aos seus discípulos. Esta foi a primeira vez que eles tiveram contato com o Espírito Santo. E eu comparo este momento com aquele que acontece com todos nós quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas há um segundo momento, que foi esta promessa que o Pai falou a Jesus e que Jesus depois transmitiu aos seus discípulos, que eles receberiam poder para testemunhar. Então, neste momento, a descida do Espírito Santo, quando eles, ali no Pentecostes, o Senhor Jesus, ele foi crucificado, morto, sepultado, depois do 3º dia, ele ressuscitou. Durante 40 dias, ele apareceu inúmeras vezes, para diversas pessoas, e numa delas há umas 500 pessoas. Então, ele deu o poder aos seus discípulos para testemunhar, como eu estava dizendo. Eles eram da Galileia, eram homens simples, não eram desenvolvidos, como todos nós, quando saímos do mundo e vimos para o reino de Deus. Existe uma série de dificuldades para poder falar, existe um receio, etc. E assim eles também tinham isto, embora já tinham o Espírito Santo. Então eles recebem o poder do alto. Isso acontece no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E então o Senhor Jesus sobe e 10 dias depois
O Senhor ordena, olha, fiquem em Jerusalém, e eles ficaram em Jerusalém, obedeceram a palavra do Senhor, e ali eles orando receberam então esse poder para testemunhar. Ali eles receberam línguas, que eram idiomas, aonde eles poderiam falar, e todos quantos estivessem assistindo, todos quantos estivessem participando daquele momento, eles poderiam compreender o testemunho, aquilo que os apóstolos estavam dizendo. Nesse momento, dessa recepção, dessa segunda recepção, nós vemos aqui, foram aproximadamente 120 pessoas que receberam esse batismo. Existe, então, um segundo momento. Desculpe, este é o segundo momento. No terceiro momento, é quando os seus discípulos, depois de um determinado tempo, num certo dia, Pedro e João entram pela porta formosa do templo para orar. E isto eram 3 horas da tarde. E quando eles iam entrando, tinha ali um homem com 40 anos, que era coxo de nascença, e ele pedia. E ele era muito conhecido, certamente, porque quando o pessoal entrava lá nessa porta, eu acho que até tinha alguns que se desviavam desse homem, para não serem chamados a dar uma oferta. Então, Pedro e João entram por ali e dizem para ele, prata e ouro, ou seja, dinheiro nós não temos, mas o que temos, em nome de Jesus, te damos, levanta-te e anda. Então, Pedro pega ele pelo braço direito, levanta ele, aquele homem entra, e ali acontece algo maravilhoso. Irmãos, eu quero falar sobre isso. Eu não quero tecer aqui coisas longas acerca do Espírito Santo, provavelmente você já sabe. O que eu quero destacar hoje é criar no coração de cada um de nós o desejo de impactar como estes homens fizeram. A igreja que tem o Espírito Santo, que recebeu o Espírito Santo, tem o mesmo Espírito que tinha Paulo, que tinha Pedro, que tinha João. Nós temos o mesmo Espírito. Então, a questão é a busca, a oração. Então, ele pega, entra, levanta esse homem. Eram 3 da tarde, irmãos. 3 da tarde. E aí, o que acontece? Pedro e João pregam aqueles homens. E eu acredito que, como a palavra diz, que ali se converteram 5.000, por volta de 5.000. Na segunda descida do Espírito, ou seja, na descida do Espírito Santo, que é o segundo momento, foram 3.000. Então, nós estamos chegando aqui a 8.000 pessoas convertidas. Mas essas 5.000, certamente, eu creio que elas não estavam no templo naquela hora, às 15 horas. Eu penso que não estavam. E eu penso que, por causa desse milagre, aquelas pessoas que ali estavam, elas foram buscar outros para contar, para ver que aquele coxo tinha se levantado, que a glória do Senhor tinha se manifestado naquele lugar. Amados, nós tomamos conhecimento pela palavra de Deus que já era tarde da noite. Então, veja, 3 horas da tarde. E eles ficam ministrando, se convertem quase por volta mais ou menos 5.000, que é o que diz a palavra. E era tarde da noite, eles ainda estavam ministrando. E então alguém também saiu dali e foi anunciar isso aos líderes ali, que eram saduceus, que era o chefe da guarda, né? E eles vêm para prender Pedro e João, por causa que estavam anunciando em Jesus Cristo este milagre. Levam eles presos, os 2 presos. E depois de manhã, no dia seguinte, são chamados esses 2 para serem questionados pelo grande conselho, porque eles estavam testemunhando que aquele feito, ele perguntava em nome de quem e com que autoridade vocês fizeram isso. E então eles falam em nome de Jesus. Nós fizemos isto. O nome de Jesus fez isto. Nos 3 momentos, ou seja, na descida do Espírito Santo, no milagre
que aconteceu na Porta Formosa. E na frente destas autoridades, eles, os discípulos, mencionaram, falaram a mesma coisa. Arrependei-vos. Vocês prenderam aquele que é o Messias. E para os líderes ele ainda disse assim: vocês que são os edificadores, rejeitaram a pedra de esquina. Então, queridos, a autoridade com que estes dois homens indoutos falaram na frente daqueles homens, daquele conselho, que era o conselho máximo, fez com que aqueles homens se calassem. Eles pedem para Pedro e João saírem, então eles se aconselham e não tinham o que fazer, não havia o que fazer. Então eles pegam e repreendem a Pedro e a João para não anunciar mais o nome de Jesus. Então Pedro e João viram para eles e dizem o seguinte: olha, pergunto para vocês, é mais certo obedecer a vocês ou a Deus? E aí eles pegam novamente e falam com mais autoridade, repreendendo-os para que não anunciassem em Jesus Cristo a salvação. Aí eles saem dali, amados. Eles foram presos, são colocados em liberdade, saem e vão encontrar com os outros discípulos e contam o que tinha acontecido. E o que eles anunciando, terminam de anunciar, todos eles glorificam, exaltam a Deus e oram poderosamente. Está no capítulo 4 de Atos, versículo 30 e 31, que diz assim: Senhor, estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome de teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitas. Quando terminaram de fazer esta oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então, amados, aqui eles recebem, então, o poder para curar. Então, nós temos o primeiro momento em que é soprado o Espírito Santo, o segundo momento em que desce poder para testemunhar, o terceiro momento que desce poder para fazer milagres e maravilhas. Então, os apóstolos faziam muitos milagres. A questão nossa hoje, que eu quero despertar, porque isto não é um estudo, é apenas um despertamento, uma palavra para vir e despertar a nós todos sobre o que estamos fazendo, que igreja é esta que estamos vivendo. Então, olha só, o que é que está faltando? O que eu entendo que está faltando diante daquilo que esses discípulos faziam? Vocês sabem, têm conhecimento de que Paulo fazia coisas tremendas, anunciava o evangelho por todo lugar, era um homem só. E então, tem um texto aqui, que ele diz que, a palavra de Deus diz que ele era uma peste, de tanto que ele mexia com aquele povo, de tanto que ele confrontava a vida daquele povo. Está em Atos 24:5, que diz: nós achamos, de fato, que este homem é uma peste. Ele provoca as desordens entre os judeus do mundo inteiro e também é o líder do partido dos nazarenos. Então, amados, quando o Espírito Santo tem a liberdade de operar em nós, há impacto. As pessoas vão ser tocadas. Não há como a palavra do Senhor Deus ser manifestada sem que a espada corte. Então, eles são atingidos e não gostam disso. Então, o que aconteceu quando eles estiveram perante aquela liderança é que foram mexidos. Eles estavam muito seguros na posição em que estavam, mas a palavra de Deus veio de uma forma tão grande, por umas pessoas tão simples, que eles ficaram impactados, invejados. Então, hoje, nós temos uma igreja que até prega,
mas não vive o que prega. Não ora. A oração é fundamental. Palavra e oração é fundamental para que haja uma igreja triunfante. E uma igreja que não tem medo de ser perseguida, porque quando começar a anunciar para valer a palavra de Deus, vai haver perseguição, porque os fundamentos do maligno estão sendo abalados. O que aqueles homens serviam não era a Deus, eles serviam ao maligno. O próprio Senhor Jesus diz isso. Então, quando vem e eles são confrontados de uma forma tão grande, não há o que fazer. Eles se levantam, então eles começaram a perseguir a igreja, foram espalhados, mas isto é necessário que aconteça, porque eles receberam poder para quê? Para testemunhar, para falar dos grandes feitos, para falar de quem era Jesus, para falar de quem era Deus Pai. E se nós não fizermos isso, misericórdia. Então, olha só, anteontem, nós ouvimos a diaconisa Irene dizer um versículo, e esse versículo me chamou a atenção, a parte final, está 1 Pedro 2,9, que diz: mas vocês são a raça escolhida, o sacerdócio do Rei Jesus, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Eu quero destacar esta última parte. Maravilhosa luz. O que é isso? É a luz do Evangelho, que não pode ser encontrada em lugar nenhum. O ensino, a sabedoria, o poder, a graça, a misericórdia de Deus não pode ser encontrado em outro livro, a não ser no Evangelho. Não há nada que tenha mais luz, que nos ensine tanto, que traga tanta verdade, para nos tirar das trevas, como o Evangelho, a palavra de Deus, a maravilhosa luz. A pergunta é: temos nos maravilhado com essa maravilhosa luz? Porque eu vou dizer para vocês, para que nós nos maravilhemos, teremos que entrar na profundidade da palavra. É necessário que estudemos a palavra, por isso que a própria palavra diz: habite abundantemente a palavra em vocês. Então, esta luz está em nós, porque se esta luz estiver em nós, grande alegria existe em nosso coração. Como é que está a nossa vida? Aonde está a alegria? Quando nós olhamos, nós nos maravilhamos. É impossível nós ouvirmos uma palavra onde tem dois homens, indoutos, homens simples, que calam um conselho que supostamente eram os mais sábios daquela nação. Como não nos maravilhamos nisto? Como é que podemos viver um evangelho sem ver, sem estudar, sem buscar, sem se aprofundar na palavra? Como é que podemos viver conhecendo a palavra e não obedecê-la? Como é que podemos olhar para a palavra, ver que estes homens oravam e que Deus ouviu do céu, o lugar tremeu? Como é que nós podemos ouvir estas coisas e não se maravilhar e não buscar as mesmas coisas? Eu quero ler um versículo, está em Filipenses 3, 13 e 14, que diz: Paulo diz assim: claro, meus irmãos, eu realmente não penso que já o ganhei. A única coisa que faço, porém, é esquecer o que ficou para trás e esforçar-me para alcançar o que está à minha frente. O que é que está à nossa frente? Se não aconteceu até agora, se nós não fizemos isto, praticar aquilo que ouvimos, a palavra de Deus, vamos deixar para trás e vamos agora nos esforçar para receber do Senhor a grandiosidade que Ele tem. Amados, quando nós pensamos em Espírito Santo, o Espírito Santo esteve em Jesus, o Espírito Santo esteve nestes discípulos. Não há igreja sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que traz a revelação. Ele é que transforma a nossa mente. Ele é que muda o nosso entendimento quando nós oramos. Mas se nós não orarmos,
não há clareza, não há alegria, e a vida de pecado. Queridos, vamos viver na carne. Para que nós não vivamos na carne, nós precisamos estar esforçando para o que o Senhor tem para nós. Se não é hoje, amanhã. Se não for amanhã, vai ser outro dia. Se não for agora, vai ser daqui a um ano. Mas eu estou me esforçando e eu estou esperando naquela palavra que diz: batei e abri-se-vos. Quando nós esperamos na palavra, não há como não sermos atendidos. A palavra, o Senhor zela ou vela para que se cumpra. Então, se eu tenho no meu coração o desejo realmente de servi-lo, de ser seu discípulo, de andar na sua presença, não há como Deus não se manifestar na minha vida e através da minha vida. Nós podemos esperar estas coisas do Senhor. Então, não temos tempo, eu quero encerrar rapidamente. Sejamos honestos. Tenho amado a palavra de Deus? Quanto tenho dedicado do meu tempo a ela? Esse é o valor que eu tenho dado a ela, o tempo que eu tenho dedicado. Este é o meu amor por ela. A palavra de Deus tem sido a luz para as minhas decisões ou escolhas? Ela é fundamento da minha vida? Tem sido consolo nas adversidades? Tem fortalecido nos momentos de aflição? Estou totalmente seguro da proteção de Deus por ser seu filho? Deixa eu falar uma coisa para encerrar. Enquanto a palavra não é luz, nós temos um versículo que define. Ele está em Atos 26, 18, que diz: você vai abrir os olhos. Isso aqui foi dito para Paulo. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Isto só é possível acontecer quando a palavra de Deus verdadeiramente é luz em nós. Porque enquanto ela não for luz, não há igreja triunfante. E o poder de Satanás continua agindo de forma disfarçada. As pessoas estão na igreja e não estão vivendo as promessas que o Senhor diz: tereis vida e vida em abundância. Esta é a palavra. O meu desejo com esta palavra é que você, e como eu, e tenho buscar viver o que prega, buscar a palavra na sua profundidade, orar para que o Espírito Santo traga a verdadeira compreensão, a revelação da sua vontade para a nossa vida. Amém? Deus abençoe, obrigado, e o Senhor faça de vocês grandes homens e mulheres para testemunhar a seu respeito os seus grandes feitos. Shalom, shalom.